Pronto. Boa tarde novamente a todos. Chegou o momento da nossa reflexão e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para 1 aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos de 12 até 31, tá certo? Tente, se você tiver uma Bíblia em mãos, por favor, abra 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Diz o seguinte: Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que nós não também os que em nós não são decorosos, revestimos de honra especial. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros, membros do corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois de dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Todos têm dons de curar. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. É interessante como a Escritura, sempre que se refere aos servos de Deus, ela usa expressões sempre em conjunto. Deus escolheu para si um povo, ideia de coletivo. Nós temos aqui nessa passagem em Coríntios, também vamos encontrar em Romanos, também vamos encontrar na carta aos Efésios, também vamos encontrar em Hebreus, sempre sendo utilizado a expressão corpo, corpo de Cristo, corpo da igreja. E nós vamos então pensar sobre essa metáfora que fala sobre a questão do corpo. E quando então eu estava relembrando desse estudo que havia feito algum tempo atrás, inclusive da última vez que eu tive a oportunidade de trabalhar esse texto, eu lembrei então do trabalho da minha esposa. Minha esposa trabalha em um hospital de reabilitação. E há uma ala específica de pessoas com lesões medulares. Pessoas que, por algum trauma, por algum acidente, por algum fato que aconteceu na vida delas, houve uma quebra de ligação entre o que a cabeça coordena e o restante do corpo. Alguns membros inferiores, né, os paraplégicos, outros também membros superiores, tetraplégicos, e há então quem sequer consiga mexer o pescoço. Então nós vamos trabalhar hoje à tarde sobre essa relação. No texto que nós acabamos de ler, Paulo vai falar, assim como também ele fala na carta aos Romanos, que a igreja de Deus, ou seja, todos os salvos, todos aqueles que creem em Cristo e o receberam como Senhor e Salvador de sua vida, eles foram
trazidos para o corpo de Cristo. Paulo vai dizer na carta aos Colossenses que a cabeça da igreja é Cristo. Então imagine o corpo espiritual. Nós temos Cristo sendo a cabeça, o comando, e se você então olhar para o seu corpo, você vai perceber que a cabeça é importantíssima. Dela vêm todos os comandos para a sua vida. E é interessante, você já percebeu que pessoas que sofrem acidente, ainda que o corpo esteja aparentemente funcionando bem, e eu lembro bem aqui do acidente, eu não sei quantos vocês viram, né, estavam aí vivos nessa época, ou então tinham consciência quando assistiram. Nós tínhamos um piloto brasileiro chamado Ayrton Senna, e ele sofreu um acidente na curva Tamburello. E nesse acidente ele teve o cérebro perfurado pelo braço do amortecedor do seu carro. E foi uma única lesão em todo o corpo, a perfuração do seu cérebro. O coração batia, havia pulsação, os outros órgãos estavam todos funcionando, mas foi dada morte cerebral e ele então foi considerado morto. O cérebro é tão importante, a cabeça é tão importante que sem ela, ainda que o corpo de alguma forma esteja funcionando, ele é considerado morto. E aqui então eu quero fazer duas colocações. O nosso tempo não é muito longo, é um pouco curto. E eu quero que você imagine comigo a questão da sinapse, inclusive é o tema aí da nossa mensagem, sinapse espiritual. A sinapse, ela é uma região localizada entre dois neurônios. O seu cérebro, ele dá ordens e essa ordem é transmitida pelos neurônios, tá certo? Até o membro, até o órgão que ele quer, então, ordenar. E o espaço de ligação entre esses neurônios se chama sinapse. É ali, então, que ocorrem os impulsos elétricos e que a mensagem é transmitida. Se Cristo é a cabeça, se dele é o comando, para que o corpo, ou seja, para que a igreja funcione bem, ela precisa estar ligada à cabeça. Se algo interromper essa ligação, como eu falei agora mais cedo, se houver uma lesão medular, se algo prejudicar essa sinapse, essa ligação, nós não vamos compreender a vontade de Deus. Então, o passo primordial para todos nós é estarmos ligados à cabeça que é Cristo. É preciso haver essa ligação entre o corpo e a cabeça. Mas, além de estar ligado à cabeça, eu preciso entender o comando de Deus. Às vezes ocorre de Deus dar um comando e a gente não compreender a sua vontade. Ainda que eu seja crente, ainda que eu esteja ligado a Deus, eu por algum motivo não sou capaz ou não consegui compreender o comando. Se nós não compreendermos corretamente o comando, certamente nós vamos errar. Vamos estar em desobediência, não vamos fazer aquilo que foi ordenado. Então eu preciso estar ligado à cabeça, eu preciso compreender o comando. E para compreender o comando, é preciso leitura da palavra para entendermos a vontade expressa de Deus. É necessário também experiência com Deus, para que a gente possa compreender dentro da relação com Ele aquilo que Ele quer. Mas veja, às vezes eu posso estar ligado à cabeça, entender a ordem que foi dada, ou seja, eu entendi o comando, mas eu não quero responder ao estímulo. Eu não quero responder ao comando. Eu estou em desobediência. É como se a ordem viesse para a minha mão, a informação chega a ela, ela compreende o que deve fazer, mas é como se ela se recusasse a fazer aquilo que a cabeça está pedindo. Da mesma forma, o resultado será trágico. Será colher desobediência e juízo sobre si. Então, pensando nessa nossa primeira divisão sobre o corpo de Cristo, eu quero que você memorize essas três coisas.
Já que Cristo é a cabeça da igreja, ele é o comando da igreja, nós devemos seguir aquilo que ele diz, e não só seguir, nós devemos ser semelhantes a ele. A nossa união a ele deve ser tal que Paulo chega a dizer nessa mesma carta aos Coríntios, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos aprender a pensar como Jesus. Então veja, Jesus envia o seu comando para aqueles que estão ligados a ele. Então você precisa dessa sinapse com Cristo. Você precisa dessa conexão com ele. Você precisa compreender qual o comando ele está dando, qual a ordem, o que Deus quer da minha vida. E você precisa, então, responder corretamente a esse comando. Eu devo fazer exatamente aquilo que ele me pediu. Mas veja, não se trata apenas da cabeça e você é apenas um mero membro de um corpo gigantesco de milhares e milhões de pessoas que Cristo então escolheu para si. Então, além da minha relação com a cabeça, eu também preciso ter uma relação com os outros membros do corpo. E, igualmente, eles estão ligados por neurônios. Deve haver também uma sinapse, não apenas entre o crente e o seu Senhor, mas também entre o crente e os seus iguais, entre aqueles que também servem a Deus. Então, eu preciso estar ligado a Cristo, eu preciso compreender a ordem de Cristo, eu preciso responder à ordem de Cristo, mas eu também preciso interagir. Eu preciso estabelecer essa sinapse com os outros membros, com os meus irmãos em Cristo. No texto que nós lemos aqui, no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo então está chamando a atenção para membros do corpo que aparentemente não estavam satisfeitos com a posição que eles achavam ter dentro do corpo de Cristo. E o olho queria ser mão, e a orelha quer ser olho. E veja, quando existe essa falta de sinapse entre os neurônios, entre os órgãos, entre os membros, nós também colheremos problemas. Então, vai aqui algumas dicas, já que o nosso tempo já vai se encaminhando. Veja, eu preciso não apenas identificar que é a cabeça e quem é, quais ordens recebo e como devo obedecer, mas eu também preciso encontrar a minha identidade dentro do corpo de Cristo. Que membro do corpo eu sou? Será que eu sou o dedo? Será que eu sou o olho? Será que eu sou o nariz, ouvido? Para que eu funcione bem dentro do corpo de Cristo, eu preciso descobrir que membro eu sou. Então, se você se descobre, por exemplo, sendo mão, vem então o próximo passo. Eu preciso aceitar que sou mão. Se eu fui levantado por Deus dentro daquele corpo local da igreja para fazer o papel de mão, eu preciso fazer o que está sendo pedido. Às vezes, e é isso então que Paulo está destacando aqui nesse texto, as pessoas às vezes procuram apenas os cargos de honra, aquilo que é mais vistoso, né? Aquilo que está mais em evidência, aquilo que chama mais atenção, aquilo que talvez traga mais retorno para aquela pessoa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você tiver consciência do membro que você é, e se você se reconhece dentro do corpo como funcional, ou seja, eu preciso estar no corpo com uma função. E eu gosto muito de dizer para os jovens, nas oportunidades que nós temos na Escola Bíblica Dominical, se você está nesse local, é porque Deus tem um serviço para você. Se Deus lhe colocou onde você está, é porque certamente você tem algo a desempenhar. Deus tem uma função para você onde você está. E eu tenho certeza que essa função não é meramente ser espectador do trabalho de Deus, de ficar ali sentadinho só ouvindo, de não se envolver. Se você está no corpo, você precisa ter uma função.
Você precisa funcionar dentro do corpo. Então você precisa descobrir quem você é, que órgão eu sou, que membro eu sou. E após descobrir que membro você é, você precisa identificar: eu estou realmente funcionando dentro do corpo como eu deveria? Certamente, se olharmos para a nossa vida, nós sempre vamos encontrar formas de melhorar a nossa função no corpo. Nós não somos perfeitos, mas o aperfeiçoamento é algo que deve ser buscado pelos crentes. Eu devo buscar me aperfeiçoar, eu devo buscar alcançar a perfeita varonilidade, a perfeita medida da estatura de Cristo. Eu preciso amadurecer, eu preciso funcionar dentro do corpo. Então, descubra-se quem você é, descubra a sua função no corpo e desempenhe essa função. E veja, o cérebro, o cabeça vai lhe dar uma ordem, você vai receber, você vai se reconhecer como aquele membro que ele escolheu e você então vai desenvolver a sua função dentro do corpo. Mas aqui vai a última dica. Há necessidade também de haver ligação, sinapse com os outros membros. O texto que nós acabamos de ler, ele diz que até mesmo quando uma parte do corpo adoece, padece, todos sofrem com ele. E eu fico sempre lembrando da questão do dente. Certamente, ou possivelmente, você já sofreu dor de dente. É aquela dor que só incomoda de noite, né? Mas olha, um órgãozinho tão pequeno, às vezes a gente pouco lembra que ele está lá, a gente só lembra dele quando vai mastigar alguma coisa, né? Ou quando vai, então, tirar uma foto, que a gente vai dar aquele sorriso, né? Colgate. Mas normalmente nós não lembramos do dente. Mas basta ele adoecer, basta ele sofrer, e todo o corpo vai sofrer. Dá dor de cabeça, dá insônia, dá mal-estar, dá tudo por um dentezinho tão pequeno. Nós precisamos estar bem relacionados e bem conectados do corpo de Cristo. Deus nos chamou para a harmonia, para a paz, para que um corpo funcione plenamente. Todos os órgãos precisam estar conectados e funcionando ao mesmo tempo. Funcionando de forma coordenada. Basta que algo saia do controle para que então desande. De uma forma bastante simplificada, nós sabemos que as células do nosso corpo, elas estão constantemente se reproduzindo. As células vão morrendo e elas vão sendo substituídas por outras células, certo? Então, olha para a sua pele, vai envelhecendo, aquela pele morta, aquelas células vão morrendo e vão sendo substituídas por outras. Mas, em termos gerais, você sabe como funciona um câncer? Há uma reprodução desordenada dessas células. Os cientistas não sabem explicar o que causou a desordem, mas o câncer nada mais é do que o resultado dessa desordem. As células começam a se multiplicar desordenadamente e elas vão se multiplicando de forma imperfeita, incompleta, e isso então gera o tumor. Na vida espiritual eu penso ser a mesma coisa. Quando nós não estamos juntos, trabalhando em prol da mesma obra, nós começamos a produzir individualmente e, às vezes, ocorre a desordem. A gente precisa estar junto. A gente precisa estar ligado para funcionar. Finalizando, então, a nossa reflexão de hoje, mentalize, decore, tá certo? Grave aí no seu coração. Eu preciso estar ligado à cabeça, que é Cristo. Eu preciso ouvir o seu comando. Eu preciso responder ao seu comando. Eu preciso me reconhecer no corpo de Cristo. Eu preciso entender quem eu sou no corpo de Cristo. Eu preciso desempenhar a minha função no corpo de Cristo. E não há crente que não tenha função. Eu preciso estar ligado aos meus irmãos. Eu preciso estar conectado aos outros membros do corpo. E todos nós devemos funcionar em sintonia, em harmonia. É necessário haver comunhão. É necessário haver empenho. É necessário haver coesão. E assim, então, o corpo de Cristo vai funcionar
perfeitamente. Amém? Essa é a reflexão que nós temos hoje à tarde. Eu quero aí convidar o Breno para a gente voltar para o momento de louvor, tá certo? Mas que essa mensagem fique martelando na sua cabeça, tá certo? É muito fácil a gente identificar quem é Cristo, quem é a cabeça. Mas às vezes a gente se esquece de quem nós somos. Então, se posicione, saiba, abrace, se envolva e vamos então desenvolver e crescer o corpo de Cristo. Amém?